Fala Big Geeks! Estou aqui com o Galaxy M32, lançamento da Samsung, mais um integrante da família Galaxy M que está fazendo bastante sucesso, apesar dele trazer alguns pontos e ter recebido algumas críticas em relação a algumas coisas. Eu acho que a principal delas é em relação à bateria, que perdeu em relação à geração anterior. Dos 6.000 mAh do Galaxy M31, agora temos apenas, entre aspas, apesar de ser uma excelente capacidade, mas diminuiu de tamanho e agora são apenas 5.000 mAh. O curioso é que tivemos uma versão do M32 lançada exclusivamente na Índia com os mesmos 6.000 mAh do Galaxy M31. Então a galera que criticou a diminuição da bateria do Galaxy M32 tem mais do que razão. Afinal de contas, a gente sempre espera que o sucessor traga melhorias em relação à geração passada. E outra coisa que eu notei em relação ao Galaxy M32 é a semelhança em características técnicas quando comparado com o Galaxy A32. E aqui temos um problema mais sério, isso porque o A32 é um aparelho bem mais barato do que o M32 atualmente. E normalmente o que destaca a família Galaxy M são os seus preços mais competitivos. Tudo bem que o Galaxy A32 já foi lançado há mais tempo, mas ainda assim ele está custando mais barato do que o Galaxy M32. O M32 tem algumas vantagens, poucas vantagens na verdade, né? Mas ele traz aqui algumas pequenas vantagens em relação ao A32. Mas será que justifica pagar a diferença de preço pelo Galaxy M32 ou melhor é economizar e ficar mesmo com o Galaxy A32? Nesse vídeo a gente vai comentar justamente sobre isso, sobre essas semelhanças entre esses dois aparelhos, quais são as diferenças entre eles e qual é a melhor opção de compra para vocês. Se vale a pena gastar um pouquinho mais pelo M32 ou se o melhor é ficar com o Galaxy A32 e ainda assim economizar uma grana. Então assistam para vocês ficarem informados sobre as semelhanças e diferenças entre M32 e A32, mas antes não esqueçam também de deixar o like no vídeo, porque o like ajuda bastante o canal do Brazilian Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveita também, se inscreva no canal do Brazilian Geeks, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se o Big Geek vocês também. Então é isso, galera. O Galaxy M32 e o A32 são muito mais parecidos do que a gente esperava, do que a gente queria. Eles trazem aqui o mesmo tamanho de tela, com 6,4 polegadas, a mesma tecnologia Super AMOLED e a mesma resolução Full HD Plus 2400 por 1080 pixels. Inclusive a taxa de atualização dos dois aparelhos é a mesma, de 90 Hz. Eu diria para vocês que temos aqui exatamente a mesma tela nos dois smartphones. Pode ser que até exista alguma diferença, mas se houver, ela é mínima, porque até mesmo o recorte aqui que abriga a câmera frontal dos dois aparelhos é a mesma, assim como a borda inferior. Notem que ela tem o mesmo tamanho aqui nos dois aparelhos. Inclusive as dimensões do M32 e do A32 são praticamente as mesmas, com uma pequena diferença e com peso um pouquinho menor para o M32. Ele pesa 180 gramas contra 184 do Galaxy A32, mas até a espessura dos dois aparelhos é a mesma. Ambos trazem aqui 8,4 milímetros de espessura. E aí vocês começam a ver que os aparelhos são muito parecidos. Com exceção dos sensores digitais, que no M32 fica na lateral e no A32 fica na tela, até mesmo a posição aqui dos conectores está idêntica nos dois aparelhos. Notem, por exemplo, a posição da porta USB tipo C, da entrada para fone de ouvido e do microfone. O alto-falante externo também ficam na mesma posição. Até a bandeja que abriga os SIM cards fica posicionada aqui da mesma forma, olha só. E ejetando aqui, ó, no A32 temos 3 slots e no M32 temos também os mesmos 3 slots. Então, os dois aparelhos são bem mais parecidos do que a gente imagina. Claro, eles trazem aqui a diferença visual na parte traseira, aqui eles são bem diferentes, não só pelo formato da moldura da câmera, até mesmo pela composição da traseira, apesar do tipo de material ser o mesmo nos dois, traseira e borda são feitas em plástico, então em aparência eles são diferentes, mas em características técnicas são idênticos.
Inclusive, as câmeras traseiras também são muito parecidas, com sensor principal de 64 megapixels e abertura de 1.8 e lente ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.2. Até o ângulo de visão é o mesmo, 123 graus. Podemos considerar que são as mesmas lentes. Elas conseguem filmar inclusive em Full HD a 30 quadros por segundo. O que muda são a lente macro e a ultra-wide. No A32 ela tem uma resolução maior, 5 megapixels contra 2 megapixels no M32, mas até a abertura é a mesma, de 2.4. E os dois inclusive trazem a mesma câmera frontal de 20 megapixels com a abertura de 2.2. Então por aqui vocês já podem imaginar que teremos o mesmo resultado em fotos e vídeos com os dois aparelhos, até porque eles trazem o mesmo chipset e também o mesmo processador de imagem, então pode esperar resultado idêntico aqui nos dois smartphones. Então olha só, temos aqui a diferença visual, mas em tela, em poder de processamento e também em câmeras, os dois são idênticos. Ambos trazem inclusive o mesmo chipset, o Helio G80. Também já vem de fábrica com Android 11, trazem a mesma interface One UI 3.1 e com os mesmos recursos, com o suporte à tela Edge, aplicativos em tela dividida, aplicativos em janela pop-up, tema escuro. Os dois também trazem o suporte ao Always On, que exibe data, horas e notificações mesmo com a tela desligada. Então temos aqui basicamente os mesmos aparelhos com um visual diferente. Porém, o M32 tem uma vantagem em relação ao A32 e que faz muita diferença aqui. Uma pequena diferença, mas é muito importante no caso desses aparelhos. Os dois contam com o mesmo chipset, o Helio G80 fabricado pela MediaTek, que tem um desempenho muito bom. Mas existe uma coisa um pouquinho chata que acontece com o A32, que são os engasgos durante o uso da interface. Mesmo trazendo uma tela com taxa de atualização de 90 Hz, a gente tem uma interface bastante fluida, mas tem alguns momentos que a gente percebe engasgos durante o uso da interface. Algo que também acontece em outros aparelhos, mas com pouca frequência. Em particular, no A32 isso acontece com uma frequência maior do que eu gostaria. E isso não está acontecendo com o Galaxy M32. E acredito que o motivo esteja na memória RAM. Acontece que o A32 vem com 4 GB de memória RAM contra 6 GB do Galaxy M32. Isso faz com que o aparelho tenha uma interface com um comportamento um pouco melhor, apresentando menos engasgos durante o uso. Então a percepção que eu tive com o Galaxy M32 é que ele tem uma interface mais fluida, mais suave na maior parte do tempo quando comparado com o Galaxy A32. Isso porque ele apresenta uma menor incidência de engasgos, de travadinhas aqui durante o uso. Não é algo que vai prejudicar a experiência de uso, mas na minha opinião é algo que incomoda um pouquinho no Galaxy A32. Isso não aconteceu com o M32 e como os dois aparelhos trazem a mesma quantidade de armazenamento, 128 GB, o mesmo chipset, o Helio G80, acredito que o diferencial esteja na questão da memória RAM, que são de 6 GB no M32 contra 4 GB no Galaxy A32. Temos aqui dois aparelhos que trazem uma excelente bateria de 5.000 mAh e na caixa vem um carregador de 15 watts. Acontece que, como eu já falei para vocês, o M32 perdeu em bateria em relação à geração passada. Então algo que se destacava na linha Galaxy M e que deveria estar presente no M32 com uma bateria de pelo menos 6.000 mAh, infelizmente acabou se tornando em algo comum, porque o M32 traz exatamente a mesma bateria de 5.000 mAh do Galaxy A32. E temos, como já falei para vocês, o mesmo carregador também. Então pode esperar a mesma autonomia nos dois aparelhos, já que eles contam com o mesmo chipset e também trazem o mesmo tipo de tela, um display Super AMOLED com resolução Full HD Plus e 6,4 polegadas. Então, resumindo aqui, entre o M32 e o Galaxy A32, temos basicamente o mesmo hardware, os mesmos recursos e inclusive as mesmas câmeras, com algumas mudanças até a favor do Galaxy A32, mas o comportamento de câmeras em fotos e vídeos são os mesmos nos dois aparelhos. Ambos contam com modo noturno para todas as lentes também, contam com modo retrato, com um bom modo HDR e conseguem filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. A grande vantagem do Galaxy M32 acaba sendo na sua memória RAM de 6 GB, que acaba trazendo uma performance um pouco melhor durante o uso da interface.
já que a gente experimenta menos engasgos aqui quando está usando a interface do M32 quando comparado com o Galaxy A32. Mas a interface é exatamente a mesma nos dois aparelhos, o desempenho em jogos também é bastante parecido, talvez o M32 leve alguma vantagem em alguma situação, mas normalmente você não vai conseguir perceber grandes diferenças em desempenho quando está jogando com qualquer um desses dois aparelhos. Eles trazem a diferença visual, né? Os dois aparelhos são bem diferentes, bastante bonitos inclusive. Acho que o visual do A32 é um pouquinho mais ousado, justamente por não utilizar a moldura para as câmeras, que é um recurso que a maioria dos aparelhos atualmente tem, né? Que é a moldura abrigando as câmeras, e no A32 temos um visual um pouquinho mais limpo. Mas em desempenho, o M32, justamente por trazer um pouquinho mais de memória RAM, acabou se saindo melhor. Uma diferença não muito grande, mas que está presente. Agora, a questão aqui é se vale a pena pagar a diferença de preço só para levar mais memória RAM aqui no Galaxy M32. Acontece que o A32 você consegue encontrar, até por ter sido lançado há mais tempo, você consegue encontrar o A32 na faixa entre R$ 1.400 e R$ 1.500, inclusive a prazo. Enquanto que o M32, até por ser lançamento, só pode ser encontrado por R$ 1.800 à vista ou R$ 2.000 a prazo. Acredito que esse preço deva cair e é provável que o M32 até alcance em preço o Galaxy A32. No futuro, os dois aparelhos deverão custar mais ou menos na mesma faixa de preço. Talvez até o M32 fique mais barato. E aí, com os dois custando mais ou menos o mesmo preço, acredito que vale mais a pena pegar o Galaxy M32, que está apresentando um desempenho melhor durante o uso da interface. Exceto nessa situação, hoje é melhor você ficar com o Galaxy A32. Ele vai apresentar alguns engasgos aí durante o uso da interface, mas não vai atrapalhar a experiência de uso. Ainda assim você vai ter uma boa experiência, um bom desempenho aqui com o Galaxy A32 e o seu preço atual está realmente muito bom ali na faixa dos R$ 1.400. Acho que esse aparelho ainda assim está valendo muito a pena, apesar desses pequenos detalhes. Ele consegue tirar boas fotos, fazer bons vídeos, tem um desempenho muito semelhante. Aliás, o aparelho, no geral, é muito parecido com o Galaxy M32, só que ele está custando mais barato. E atualmente, com uma diferença de R$ 400, o Galaxy A32 vale muito mais a pena do que o Galaxy M32. Quem diria, né, que chegaríamos a um dia onde valeria mais a pena comprar um smartphone da linha Galaxy A do que um aparelho da linha Galaxy M. Pois é, esse dia chegou. Galaxy A32 é hoje uma melhor opção do que o Galaxy M32. Bom, galera, então é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a conhecer as poucas diferenças entre esses dois modelos e que esse vídeo possa ter te ajudado a entender melhor que hoje vale mais a pena ir de Galaxy A32, mas é bom ficar de olho aí no preço do M32, porque com certeza esse valor vai cair bastante aí nos próximos meses. Então é isso, vou ficando por aqui. Não esqueçam, like no vídeo, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!